evangelho do bom pastor, né? Que vai coroar toda essa liturgia de hoje. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade, eu vos digo. Quando Jesus usa essa expressão, em verdade, eu vos digo, não tenham dúvida. Palavra de Deus, não tenham dúvida. Né? Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem é o redil, né, das ovelhas? A igreja. A igreja é o redil. Né? Aquele lugar onde o pastor reúne as ovelhas. É o redil, é a igreja. Então, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, quem é a porta é Jesus. Né? Quem não entra pela doutrina de Jesus, quem não entra pelo ensino do magistério da igreja, quem vem trazendo heresias, são falsos profetas. Né? Ele fala, né? Mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. No Antigo Testamento, houve muitos falsos profetas. Né? O povo Deus conduzia seu povo pelos reis, pelos profetas e pelos sacerdotes. Mas quantas vezes esses reis, esses sacerdotes, esses profetas se tornaram falsos? Quantos reis levaram o povo de Israel à idolatria? Até Salomão. Até Salomão. Quantos sacerdotes se tornaram idólatras? Meu Deus, no templo lá da Samaria, né? Onde criaram um templo falso lá, faziam cultos aos deuses pagãos, né? Reis, sacerdotes, e quantos profetas também. O profeta Elias teve que combater 400 e tantos profetas de Baal, do Deus falso, que o povo de Israel cultuava. É impressionante como no Antigo Testamento a gente vê, por exemplo, os profetas Ezequiel no capítulo 34, Jeremias no capítulo 21, 23, Isaías no capítulo 41, como é que eles batem nesses falsos profetas. É impressionante. Sobretudo Ezequiel no capítulo 34. Falsos profetas. Vocês, ao invés de cuidar das ovelhas, né? Vocês não cuidam das ovelhas, vocês só querem saber do leite das ovelhas, vocês só querem saber da carne das ovelhas, vocês não cuidam daquela ovelha que está doente, que está tresmalhada, que está perdida. Falsos pastores, eu vou tirar de vocês o rebanho e eu mesmo serei o pastor dessas ovelhas. Eu vou mandar para essas ovelhas um descendente de Davi, que será o verdadeiro pastor. Os profetas estavam falando do Messias, de Jesus. O verdadeiro pastor que vai conduzir essas ovelhas. Mas não foi só no Antigo Testamento que houve tantos falsos pastores. No Novo também. Gente, quantas e quantas heresias nós tivemos na igreja e que nasceram dentro da igreja por pastores da igreja. Por exemplo, você pega lá a primeira heresia que negava que Jesus Cristo era Deus, né? O arianismo. Ario era um presbítero famoso de Alexandria. Depois, o bispo de Constantinopla, o patriarca de Constantinopla, Macedônio, que negava que o Espírito Santo era Deus. Depois tiveram Nestório, patriarca de Constantinopla, que negava que Nossa Senhora era a mãe de Deus. Dizia que Maria era apenas mãe do homem, mas não era mãe de Jesus como Deus. Precisou a igreja fazer o concílio de Nicéia, né? O concílio de Éfeso, para destruir essa heresia. Depois teve um outro monge famoso, chamado Eutiques, de Constantinopla, que dizia que, não é, Jesus não tinha natureza humana, só tinha natureza divina, era a heresia chamada monofisismo. Negava que Jesus era homem. Então a salvação não aconteceu, porque o Salvador tem que ser homem, tem que ser Deus. Homem porque quem pecou foi o homem, quem tem que pagar o pecado dos homens é um homem. Então o verbo se fez homem, se fez carne.
E, ao mesmo tempo, tem que ser Deus porque tem que oferecer um sacrifício infinito à majestade divina. Mas o Eutíquio negava que Jesus tinha a natureza humana. Ele dizia que a natureza divina tinha, sabe, falsos pastores. Depois teve um outro bispo de Constantinopla, Sérgio, que começou a dizer que Jesus não tinha uma vontade humana. E assim foi. Né? Houve muitos falsos pastores dentro da igreja, no Antigo e no Novo Testamento. Por isso que Jesus alertou a igreja lá no Sermão da Montanha, lá no capítulo 7, né, de São Mateus. Jesus fala, cuidado com os falsos pastores. Eles vêm a vós vestidos de ovelha, falando macio, às vezes engravatado, né? Mas são lobos ferozes. Cuidado com os falsos profetas. Tá, tá aí. A gente sabe, gente, que onde a semente do evangelho caiu no chão de uma terra, imediatamente o demônio ele lança o joio, ou seja, a heresia. E quem é que traz a heresia, o joio no meio do trigo? São os falsos pastores. Bom, mas continua Jesus aqui no Evangelho dizendo assim, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Né? Entra pela porta. Que porta é essa? A porta da igreja, do magistério da igreja, da doutrina da igreja. Né? A esse o porteiro abre. Né? E as ovelhas escutam a sua voz. É uma coisa maravilhosa lá em Israel. Né? Os pastores juntavam todos os rebanhos diferentes à noite, né? num cercado grande de pedras, né? As pedras formavam-se como que um muro, e eles revezavam ali à noite um vigia, né? Para defender todos aqueles rebanhos dos lobos e etc., dos animais selvagens. De manhã, cada pastor chamava as suas ovelhas, e só as ovelhas dele vinham, porque ouviam a sua voz, reconheciam a sua voz e obedeciam a sua voz. Então, por isso que Jesus, usando esse costume tão conhecido deles, tá? Jesus disse, né? A esse porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, só as suas, caminha à frente, o pastor vai à frente, guiando as ovelhas. Né? E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O povo de Deus conhece a voz de Deus. O povo de Deus conhece a voz de Jesus. O povo de Deus sabe quando ele está sendo conduzido pelos falsos pastores. Sabe, o povo reconhece a voz dos pastores. Todas as vezes na história da igreja que apareceram falsos pastores, hereges, o povo de Deus soube seguir os verdadeiros pastores da igreja. Todas as heresias, toda a história da igreja mostra isso. Né? Mas não seguem um estranho. O povo identifica a voz do estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Né? Porque a igreja fala que o povo tem o sensus fidei. O que é o sensus fidei? Uma palavra em latim que quer dizer o senso da fé, o senso da verdade. O povo de Deus é batizado. O povo de Deus tem o Espírito Santo. O povo de Deus reza. Então, esse povo, o povo que é fiel a Deus, esse povo sente o que é o verdadeiro pastor e o que é o falso pastor. Aí continua aqui o Evangelho. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. O povo é estranho mesmo. Muitas vezes não entende o que Jesus quer dizer. Então, Jesus continuou. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, eu vou falar claro para vocês, quem é que é a porta das ovelhas? Sou eu. Né?
Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porque houve muitos falsos pastores antes de Jesus, no Antigo Testamento. Né? Então, ele fala, vieram, são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Olha aí. As ovelhas não são bobas, não. As ovelhas sabem quem é o falso pastor, quem é o verdadeiro pastor. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Olha aí, ele é a porta. Porta do quê? Da igreja. Né? O aprisco das ovelhas é a igreja. Entrar pela porta, entrar por Jesus. Entrar pela igreja, entrar pelo magistério da igreja que ensina a verdade para nós. Né? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Olha, quem entrar por mim será salvo. Quem seguir falsos pastores, quem seguir essas coisas do mundo. Cuidado que o mundo hoje, gente, oferece muita coisa falsa. Agora, sempre encoberta, assim, com uma capa bonita, né? Então, você vê uma porção de coisas aí que querem substituir a igreja, querem substituir o evangelho, né? Tem meditações transcendentais, toda hora aparece uma novidade. Cuidado com essas novidades que aparecem aí. Né? Aparece aí, né? Constelação familiar, não sei o que mais, e meditação isso, meditação aquilo. Toda hora as pessoas me escrevem perguntando essas coisas. Para quê? Para que essas coisas se nós temos o verdadeiro pastor? Né? Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, vai ser alimentado. Você vai ficar satisfeito. Não precisa ir buscar pastagem em lugares duvidosos que você não conhece. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Leia o catecismo da Igreja Católica. Leia bons livros, vidas de santo, livros bons. Não fica aí procurando novidade, fantasia, curiosidade, né? Que não é isso que vai salvar a gente. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, vai encontrar, né, alimento, vai encontrar felicidade. Né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que beleza, gente. Que beleza. Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida plena a gente só tem em Jesus, aqui e na eternidade. Nós temos uma alma, gente, para salvar, uma alma para ganhar a vida eterna. E essa nossa alma só pode ser salva se entrar pela porta da igreja, pelo batismo, pela porta que é Jesus. Não tem outro caminho. Né? São Pedro disse bem claro lá para os judeus, né? Não nos foi dado outro nome debaixo do qual nós tenhamos salvação, a não ser em Jesus Cristo. Né? Que fundou a sua igreja para que, através da igreja, ele continue no nosso meio. É pela igreja que o Cristo nos toca, né? Especialmente pelo batismo, pela Eucaristia, pela confissão, pelos sacramentos. Quando a gente recebe os sacramentos da igreja, é Cristo quem nos toca, através da igreja. Ele está na igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça, o Espírito Santo é a alma, que conduz o seu povo. Este é o aprisco das ovelhas de Jesus, que a gente entra através do batismo. Está aí, meus irmãos, um resumo, né, dessa liturgia deste domingo. Vamos ensinar isso para os outros. Vamos ensinar para os outros a importância do batismo, a importância de seguir Jesus e só Jesus, né? A importância de seguir a igreja, obedecer aquilo que a igreja nos ensina. Tá bem? Que Nossa Senhora, a mãe da igreja, São José, o pai da igreja, que nós vamos celebrar agora segunda-feira. Aqui na nossa cidade vai ter a procissão de São José, 5 horas da tarde aqui em Lorena. Eu não perco uma procissão dessa há muitos anos. Desde que São José
nos deu a graça da minha esposa parar de fumar depois de 35 anos. Numa procissão de São José, ela ganhou essa graça. Deixou de fumar depois de 35 anos, no dia em que nós participamos de uma procissão de São José. Ele é o pai da igreja. Então, que o pai da igreja, São José, que a mãe da igreja, Nossa Senhora, nos conduzam ao bom pastor, que é Jesus, que é o filho deles, né? E nos conduzem à salvação. Um grande abraço, uma boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.